e nesse vídeo vamos falar sobre a tela Desempenho. É aqui que você encontra um resumo visual de tudo que você estudou até agora, com gráficos e tabelas que ajudam a entender melhor o seu progresso e identificar onde você pode melhorar. Começando pelo primeiro bloco. O primeiro bloco é o desempenho em questões, o gráfico é em forma de pizza. Então, ao colocar o cursor sobre o gráfico, ele mostra a quantidade de questões erradas em vermelho, 90 questões, em nosso exemplo, e na cor verde, 214 questões corretas. E no bloco ao lado, ele mostra o tempo de estudo, 41 horas eu já tenho de estudo, onde a média diária são 3 horas e 25 por dia, 10 dias estudados. Ele também informa quantos dias totais desde a criação do cronograma e os dias falhados, os dias que eu não estudei, a quantidade de páginas que eu já li e a quantidade de tempo que eu já assisti videoaulas. E no próximo bloco, a constância nos estudos, que é a quantidade de dias que eu estudei dividido pela quantidade total de dias vezes 100, então ele dá a porcentagem da constância. E no bloco abaixo, o progresso no edital, a quantidade de tópicos pendentes e a quantidade de tópicos já concluídos. Lembrando que toda vez que você registra um estudo, quando você termina a parte teórica, você deve marcar então o tópico como finalizado e depois só fará as revisões e as questões. Logo abaixo nós temos o gráfico em barras, onde informa a quantidade de questões que nós realizamos nos últimos 30 dias. Na parte horizontal ele marca a data e na parte vertical ele mostra a quantidade de questões. Também podemos colocar o cursor em cima, ele vai informar a quantidade de acertos e erros. Seguindo, nós temos outro gráfico em barras, onde ele informa a quantidade de horas de estudo nos últimos 30 dias. Então, ao colocar o cursor em cima, ele informa a quantidade de horas em cada dia. Seguindo, nós temos um gráfico horizontal, onde ele marca disciplinas vezes a hora de estudo. Então, a gente consegue visualizar todas as disciplinas aqui com sua cor correspondente, e ao colocar o cursor em cima, eu consigo saber a quantidade de tempo que eu já estudei em cada disciplina. Continuando, temos acesso à informação disciplina versus desempenho, aqui para cada disciplina, a quantidade de acertos e erros em questões. E por fim, temos uma tabela super detalhada que mostra o nosso desempenho em questões nos tópicos, não somente na disciplina. Então, do lado esquerdo ele informa a disciplina e logo depois ele informa o tópico. E ao lado, se eu resolvi questões, ele vai informar a quantidade de questões que eu realizei. Aqui onde informa a porcentagem, a plataforma vai mostrar na cor verde se eu fiz uma porcentagem de acerto acima de 70%. Até 50%, ele vai deixar na cor vermelha, e se eu fiz de 51% a 69%, ele vai deixar então na cor amarela, informando que eu preciso melhorar. Nos quadros onde ele não informa a porcentagem, quer dizer que eu não resolvi questões desse tópico. Vale lembrar que algumas dessas métricas também aparecem nas outras telas da plataforma. E na tela Seus Estudos você também encontra algumas informações por disciplina e por tópico. E é isso, a tela Desempenho pode ser um verdadeiro painel de controle dos seus estudos. Nos vemos então no próximo tutorial do Planner Guia 360.